noite. Vamos ver se todos estão me ouvindo. Felipe, o primeiro a entrar na nossa sala. Que beleza. Isso aqui é parceria. Boa noite. Esperar meu sócio de lives entrar aí, sócio de cursos. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Deixa eu ajeitar aqui. O Felipe tá me ouvindo bem? O som está possível? Sim. Oi, Cris. Minhas meninas estão sempre a posto. A minha cã se estabeleceu aqui do meu lado. Eu não consigo nem mexer muito a minha cadeira. Quem conhece sabe. Me ouvindo, Cris? Põe aí uns coraçõezinhos de quem está ouvindo. Sim, obrigada, Felipe. Bem-vindas, bem-vindos às lives de março. Para fechar o verão com promessa de vida no coração, né, gente? Que é o que sopra para nós. Oi, Fernanda, Morgana. Que beleza, minha gente conhecida. Nossa, coisa boa. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos ver o Dr. Oscar aqui. Vamos lá. Bom, minha gente, então, quem está chegando através do meu perfil, muito obrigada pela preferência, deferência e a confiança de sempre. Se não conhece, acho que aqui todo mundo conhece o Dr. Oscar, pelo menos das pessoas que estão entrando até agora. Quem não conhece, até agora perdeu, mas ainda dá tempo de recuperar. E aí prepare-se, vale muito a pena conhecer o Dr. Oscar. E a vida da gente muda, dá umas reviravoltas quando ele começa a explicar os seus pontos de vista e dar os seus ensinamentos. Gente, ó, vai ter uma hora que a minha labradora vai querer sair daqui, eu não sei nem como é que ela vai fazer para passar. Enfim. Oi, Sérgio, voltando de viagem, saudável, feliz como eu, ambos morenos. Se você está chegando pelo perfil de Oscar Croce, então muito obrigada. Eu sou Andréa Pazzo, juíza do trabalho e professora de Direito do Trabalho. Estou aqui no Evoluir Direito do Trabalho e também no podcast Drops de Direito do Trabalho. E também no canal do YouTube Evoluindo Direito do Trabalho, além do site evoluindodireitotrabalho.com, além dos cursos, e está lá na plataforma do Simpla, link na bio aqui do Instagram, o curso gravado Extinção do Contrato de Trabalho em Tempos de Covid, contendo todo o conteúdo do curso, a aula ao vivo, a masterclass, ele está aqui no Direito do Trabalho Crítico. Pede para entrar, Oscar, por favor. Eu estava procurando Oscar e não pelo Direito do Trabalho Crítico. E está lá o curso, então, quem quiser, todo o conteúdo, mais material complementar, mais as lives, todo o conteúdo gravado agora. Os alunos que fizeram ao vivo já têm esse material todo completo no seu curso. Oscar, eu preciso que você me peça aqui para entrar, meu filho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Agora vai. Vamos ver como estamos de conexões. Você está assim para mim? Deitado? Está assim, ó. É. Para vocês Então, também? vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé aqui. Isso. Caprichando no seu fundo de prateleira de livros, tá? Olá. Tudo bom? Tudo bem? Saudade, né, das nossas parcerias habituais, não é? Não é fazer tempo? Então, deixa eu ajeitar minha luz aqui. Então, eu estava aqui dizendo, então, para o pessoal que está chegando por mim, pelo meu perfil, para que, então, acompanhe o blog Direito do Trabalho Crítico, né? E, opa, caiu um negócio aqui, na CAN, que está aqui, como eu falei, estou dizendo, a minha colaboradora deitou aqui do lado, e quando ela se movimenta, podem acontecer coisas aqui, sabe? Ela é bem discreta. Oi, Tati. E que estamos aqui nas lives de março, para fechar o verão, e com
com expectativas interessantes e, inclusive, convido o pessoal para ler no Direito do Trabalho Crítico não só o teu artigo, por último, que é sobre o nosso assunto de hoje, mas o texto escrito pela Joana Rodrigues, né, do Trabalho em Foco, que está sensacional sobre o feminismo jurídico e tudo mais. Está incrível, realmente tem que ler, é importante para esse mês. E aí, só para esclarecer o povo, antes da gente começar, que as lives de fevereiro eram as lives de conteúdo que eu chamava, porque tinha um conteúdo bem doutrinário, bem tradicional, que era bem voltado para assuntos do conhecimento clássico, mas agora em março, as lives de março são para dar uma variada, sair da caixa um pouco, pensar em outros assuntos, ou fazer algumas reflexões jurídicas, mas com outros vieses, né? Amanhã eu vou fazer uma live sobre a carreira jurídica da mulher e o esporte, então já é uma coisa diferente também, pela OAB, da subseção de Balneário Camboriú, a comissão de esporte, então a gente dá uma variada, né? E semana que vem eu vou fazer uma live com meu pai, preparem mais uma. E aí, então, recebendo o nosso convidado que a maioria aqui conhece, a André entrou, acho que o Reinaldo entrou também. Bem-vindas, bem-vindos. O Oscar, então, o Oscar Prost é juiz de trabalho em Blumenau, mestre em Ciências Sociais, né? Lá é Ciências Sociais. Desenvolvimento regional. Né? Desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional. E ele escreveu comigo e com mais um tanto de gente o livro Reforma Trabalhista e o livro sobre as facções e a reestruturação produtiva, nosso assunto em comum que adoramos. E ele tem, então, o blog Direito do Trabalho Crítico com uma produção muito incrível que eu acho que todo mundo tem que conhecer. E com base nisso, a gente resolveu trazer, com base no último artigo, que tem até uma gracinha, para falar de um assunto que às vezes é meio ácido, sobre os intermitentes e o que nós podemos vislumbrar e fazer com essa categoria, e como ele vai falar aqui, não é exatamente de trabalhadores, e sim mais de forma de execução do contrato de trabalho. Então, não é uma live Cavaleiros do Apocalipse, a gente sabe, a gente tem uma... Não é nossa, que legal intermitente, todo mundo devia ser intermitente. É óbvio que não é isso, mas também não é a desgraça completa de que não serve para nada, joga tudo no lixo, e, meu Deus, que desgraça, que horror. É para a gente ver, já que temos a legislação prevendo, a gente ver o que a gente pode fazer com esse conteúdo, né? Então, vou te passar a palavra, mas aqui no comecinho do artigo do blog que deu origem à nossa conversa de hoje, ele trata aqui do Barão de Itararé, que dizia coisas muito interessantes, e uma das frases dele que eu acho realmente excelente é: de onde menos se espera, daí é que não sai nada. É de um otimismo realista, né? Muito interessante, né? Então, a ideia da gente trazer um pouquinho de otimismo, e já que a gente tem lá, em vez de falar do esdrúxulo em si, ou que seria tanto quanto prejudicial e tudo mais, vamos tentar trabalhar um pouco com isso. E aí, partir da ideia, Oscar, de que o intermitente, então, não é um contrato, não é um trabalhador, mas é um modo de execução. E aí a gente sempre teve a ideia tradicional, até porque tem previsão na CLT, a concepção de que tempo à disposição faz parte do contrato de trabalho, faz parte do contrato de emprego e, portanto, é remunerado como tal, como integrante do contrato de emprego, porque no direito brasileiro não se remunera tradicionalmente só a efetiva prestação de serviço, por isso temos férias remuneradas, temos descanso semanal remunerado e tempo à disposição também. Mas não é bem assim, então. Na concepção tradicional era assim, mas agora, então, não vai mais ser bem assim, porque nós temos, então, uma previsão de que o tempo à disposição não existe, não seria um tempo propriamente à disposição. Então, vamos lá. Como é isso? Boa noite a todos, boa noite a todas. Vi ali vários colegas, Rodrigo, Reinaldo, Patrícia, também o amigo da 15ª Região, Carlos Eduardo, a Stephanie de Minas Gerais, a Nívia da Paraíba. Estamos em vários lugares do Brasil ao mesmo tempo, né? Com os avanços da internet. Essa questão que tu colocou, Andréia, é muito importante pelo seguinte: no Brasil, nós temos uma ótica reversa das mudanças legislativas. Nós começamos pelo texto da literalidade e apagamos tudo que veio antes. Então, ao invés do direito ser um romance em cadeia, como fala do Dworkin, das decisões judiciais seguirem uma lógica
da interpretação dos textos seguir uma história e nós contextualizarmos num tempo e espaço, nós apagamos tudo que veio antes e cada nova lei parece que se cria um universo totalmente diverso do que se habitava até então. A minha perspectiva no blog, no texto do Barão e também em outros projetos, como o projeto de lei para nova redação da CLT em relação ao teletrabalho, parte de uma outra proposta. O que eu busco estimular, e a gente conversa muito sobre isso, e eu troco ideia com vários amigos e colegas, é não abandonar a interpretação literal gramatical, porque ela é essencial, porque o texto é escrito, nós temos que ler, mas jamais nos contentarmos apenas com ela. E no Brasil, nós que já somos de uma geração não 4.0, mas 1.0, 2.0, nós sabemos que a Constituição vale muito pouco e precisamos de uma lei ordinária, de uma portaria ou de uma instrução normativa para aí sim. Então, a norma ápice do sistema é a resolução interna da Caixa Econômica Federal. A autoridade máxima é o porteiro que fica no depósito. E não. Então, dentro dessa lógica de entendermos como chegamos até aqui, o que eu sempre comento é que nós temos que nos afixar muito mais na racionalidade. Como o direito do trabalho chegou até aqui, não ficar parado em 1943, mas não achar que o atual e o último, mais recente, é necessariamente o melhor. Isso vale para a tecnologia, isso vale para o direito. Independente do último ser o melhor, ele vem numa esteira, ele vem numa trilha. E é isso que parece que às vezes se esquece. Então, falar de controle de constitucionalidade, mesmo que difuso, é uma coisa que todo mundo esquece. E aí eu digo, nós temos o controle de constitucionalidade, temos o controle de convencionalidade, nós temos algo chamado direito comparado, que todo mundo fala, mas nos Estados Unidos não há lei. Há lei. Mas ninguém sabe como acontece lá e diz que não e ponto final. Aí nós temos lives, como da última semana, da Matra 12, né, com um colega do Rio de Janeiro, ele chega e diz, isso tudo é boi da cara preta, é lenda urbana. Mas aí não vale mais o direito comparado. E além disso tudo, me parece que os princípios têm que ser reafirmados. Né? Nós temos que lembrar da Constituição, das convenções, do direito comparado, dos princípios, e aí, dos limões que a vida ou o nosso legislador nos traz, alguns azedos, outros melhores, nós temos que tentar fazer o quê? Uma limonada, uma caipirinha, alguma coisa. E é essa a proposta do texto. Eu, particularmente, não sou um simpatizante da reforma trabalhista, mas não vou dizer que ela é inaplicável em todos os casos. Mas assim como o Supremo Tribunal Federal faz, quando julga as ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, a primeira coisa é saber que existe uma modulação. Não cai o raio e a partir dali nós temos um mundo novo. Né? Só aconteceu uma vez que Deus separou as trevas da luz e a partir dali começou a história da Bíblia. Agora nós já pegamos esse trem andando muito mais do que 7 dias. Então assim, primeiro vamos separar o antigo, já que a relação é de trato continuado, e o novo. E temos que ver uma regra de transição. E dentro disso, me parece que nós não devemos simplesmente aplicar de maneira cega, ou como juízes de primeiro grau, advogados que militam na primeira instância, aguardar um posicionamento do Supremo. O Supremo não vai se posicionar em abstrato. E se não chegarem processos lá, nunca vai haver uma sedimentação de nada. O nosso TRT aqui da 12ª região, essa semana foi muito comentado nas redes sobre aquela temática sobre os honorários de sucumbência em relação apenas a pedidos julgados totalmente improcedente. Veja, nós já estamos com 3 anos e meio de reforma. Quantas pessoas deixaram de ajuizar, sofreram com a prescrição, ou foram condenadas, recorreram e transitou em julgado, para agora, né, já acomodadas as melancias, o tribunal dizer, não, apenas quando o pedido é totalmente improcedente. Isso ainda vai para o TST. Isso é uma discussão que está recém começando. Só que muitas pessoas acabam pagando um preço alto sobre isso. E foi dessa maneira que eu encarei a questão do contrato intermitente. Né? O Barão de Tararé, ele é um debochado, um sarcástico, e ele padeceu de diversas maneiras, foi perseguido, foi ironizado, né, debochado, até que ele criou uma máxima que poucas pessoas sabem que é dele, que é aquela plaquinha que tem nas portas, que as pessoas dizem entre sem bater, é porque seguidamente, quando ele criticava o governo do Getúlio Vargas, a polícia entrava no escritório dele, surrava ele, quebrava tudo que tinha.
Então ele deixou um recado para a polícia dizendo: entre sem bater, sabe? Só entre e diga que eu não posso fazer, mas não me espanquem. Só que a ironia foi tão fina que a frase se perdeu na história. E essa coisa de onde menos se espera, daí é que não sai nada, ao mesmo tempo que traz a desesperança de não esperarmos um milagre no meio do caos, mas também nos frustra a possibilidade de tentar interpretar algo que num primeiro momento nos trouxe um desalento. E eu acho que de onde menos se espera, só esperar realmente não vai sair nada. Mas tentando fazer uma leitura dentro daqueles eixos que eu coloquei, princípios, Constituição, convencionalidade, direito comparado, nós podemos sim fazer alguma coisa com alguns tipos legais dentro daquilo que eu comentei contigo essa semana, não voluntarista, como alguns colegas criticam, né? Que a gente pega a tocha dos princípios e sai iluminando o mundo. Não, mas eu estou estudando junto contigo, inclusive, a reforma trabalhista antes da transformação em lei. Nós sabemos quais são as bandeiras da reforma: modernização, simplificação e geração de empregos. Inclusive, nas razões do relator em relação ao intermitente, estava tirar da informalidade trabalhadores que já atuam no mercado de trabalho. Então, ele não vai só criar novos postos, ele vai atrair para dentro do sistema trabalhista e previdenciário quem já trabalha. E quem é essa pessoa que a gente tem todos os dias nos carregando para cá e para lá, ou nos fazendo entrega dos sites que nós compramos, das comidas que nós encomendamos? São, sim, os motoboys e os motoristas de veículo próprio, né? Tá, mas ainda vamos chegar nesse povo todo. Calma, calma, não adianta. E nós temos uma... Esse assunto é o que a gente precisa depois desenvolver mais. Mas vamos ver o seguinte. Aqui na região, porque depois eu tenho aqui... Eu fiz uma enquete, né, que eu te mandei. Até eu tinha feito uma enquete de atividades. Eu queria ver porque as pessoas achavam que atividades poderiam se enquadrar como intermitentes, né? E teve um resultado interessante. Algumas eu achei um pouco estranhas, mas assim, aqui na nossa região, por exemplo, no litoral, o freela, né, para algumas atividades, ele era muito comum. E até o que eu vou te pedir, até porque eu vi que no teu estudo tem a parte estatística, para dar uma passada por isso, para ver se, ou por uma questão operacional, porque no artigo até deixa isso bem claro, a questão do contrato de trabalho, ele é um contrato informal e simples, e o intermitente não tem nada de informal e simples. Ele é bastante complexo, não só na sua realização, porque ele exige que seja por escrito, não é como o contrato por prazo determinado que precisa ser expresso. Ele tem que ser escrito, né? Então, Formal, e além disso, formal. ele tem que ser totalmente formal, e ele tem que ter, a cada término da prestação de serviço, como se fosse um encerramento dele, e não como se ele fosse continuar depois. O que torna a operacionalização dele, para mim, não é para todo mundo. A empresa tem que ser muito bem organizada para isso ser possível e não ter não só a questão do custo financeiro, mas do custo no geral, entende? Então, assim, ele não veio, e aí vamos falar da questão da sua importância, mas não é exatamente fácil. Para algumas empresas, continua valendo mais a pena fazer um contrato de experiência de 30 dias e se ele não precisar trabalhar todo dia, paciência. Pelo menos aquilo está certinho. Aquela sensação de que isso é certinho. E não contratar de nenhum jeito, às vezes também pode parecer certinho. Porque, afinal de contas, ele era um autônomo, ele era um freela, eu não precisava fazer nada. E o que a gente vê depois, né, nos processos que chegam no Poder Judiciário, são aquelas alegações que nós vemos, de um lado, alguém dizendo, hoje eu coloquei uma decisão do nosso tribunal sobre isso, alguém dizendo que trabalhava de domingo a domingo, 8, 9, 10 horas por dia, e uma alegação na defesa de que trabalhou 3 vezes ao longo do mês. Assim, não é nem próximo. Não é assim, não. Na verdade, ele vinha 2, 3 vezes por semana. Não. É assim, vi 2 vezes. Claro, daí a gente vem. Ninguém pegou recibo, ninguém pegou... Não tem nada, né? Também ninguém tem nada. Ninguém transferiu dinheiro, foi entregue em mãos. E a questão do intermitente, e aí eu queria falar sobre a questão da subordinação propriamente dita, é que quando você tem essa contratação, e é por isso que eu acho que pode ter uma validade importante sobre isso, chegaremos lá, Cris, a gente pensar que pela formalidade que exige, também se permite uma cobrança maior. Eu falo muito sobre isso, né? Acho que a gente costuma concordar em relação a isso, que assim, essa história de fazer torto ou de fazer de um jeito que não controlo, não sei, então depois também não reclama.
Se a empresa não sabe quem entra no seu estabelecimento para prestar um serviço e quanto essa pessoa ganha, desculpa, mas não podia estar empreendendo é nada. Não sabe quanto custa, não sabe quanto paga, não sabe quando ele vem, não sabe quantas horas ele fica. O intermitente, dependendo da contratação, você tem um número de horas e você pode controlar rigorosamente essas horas. É que tem aquela coisa da cultural, né, Oscar, de que assim, se eu controlar ele, depois vai dizer que ele é meu empregado. Então pronto. Então que seja seu empregado e que você possa ter o controle de quantas horas efetivamente ele trabalhou e de quanto ele tem para receber. Porque provavelmente a empresa vai verificar que fica mais barato. Porque quem recebia a tal da diária, quando que o intermitente vai receber R$200 num dia? Não é nunca que ele vai receber R$200 no dia, porque vai ser feita a conta do salário hora conforme o piso. Ele não vai receber aquela diária, né? Aquela diária maravilhosa. Só que com aquela diária de R$200, ele nunca seria contratado por mês, porque ele não vai trabalhar todos os dias a R$200. Então, não dá para ter tudo, né? O almoço grátis a gente sabe que não tem. Então, assim, no caso do intermitente, eu vejo a criação da ideia de uma subordinação que permita que durante a prestação de serviço o poder diretivo exista, né? Durante a prestação de serviço. Agora, por outro lado, no chamar para o serviço, essa subordinação fica completamente alterada. Porque no próprio conceito de intermitente, a prestação de serviços com subordinação, então a prestação de serviços em si tem subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, blá, blá, blá. O negócio é que tem possibilidade do trabalhador se recusar a prestar o serviço, a dizer, não, obrigado, eu não tenho interesse essa semana, não, nem na semana que vem. E isso não vai acarretar nenhum tipo de penalidade para ele, isso não é insubordinação. Ele não aceitar o serviço, ele não querer prestar o serviço. Então, e se ele disser que ele não vai, tem lá uma previsão e tal, que ele tem um prazo, mas está muito longe da subordinação tradicional de uma fábrica, quando o sujeito não aparece 2 dias seguidos, entendeu? Então, como que a gente trabalha esses... porque é a subordinação, a questão da suspensão contratual, que o Stefan está dizendo, suspensão contratual é outra coisa, tanto que teve que fazer toda uma previsão na legislação da pandemia só para os intermitentes, porque nem a MP 927, nem a MP 936 e depois a Lei 14.020 resolviam sozinhas a questão do intermitente, porque tem o intermitente em período de atividade, tem o intermitente no período de inatividade, e para ele, às vezes, valia mais a pena ganhar a miséria do auxílio emergencial em inatividade do que algum tipo de trabalho de benefício como benefício emergencial. Tem gente que não trabalhava um tempão. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da subordinação, porque aí a ideia de, mas é que o freela não tem subordinação. Mas quando ele está no lugar, quando essa pessoa é chamada para esse lugar e começa a prestar o serviço, no intermitente mesmo, nós temos subordinação. É claro que vai ser dito o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. E aí depois, quando a gente falar sobre os motoristas de aplicativo, a gente vai ver como é que se enquadra essa nova forma de subordinação do intermitente a essa questão. Então, chegaremos lá, meninos. Chegaremos lá, Felipe. É trazer essa nova ideia de subordinação, mas na prestação de serviço. Na chamada, então, a gente pode dizer, então, que subordinação não exige mais que você aceite necessariamente prestar o serviço quando é chamado, é isso? Mais ou menos. Em primeiro lugar, eu vou fazer um paralelo por uma coisa que também foi a partir das nossas discussões lá em 2006, 2007, sobre o contrato de facção. O contrato de facção ele era entendido como um ser híbrido, assim, uma pactuação híbrida, que não era terceirização, porque era fora da fábrica, digamos assim, do tomador, não era empreitada, porque exigiam fazer, não só uma obra feita, e a partir das discussões que a gente teve na Escola Judicial em Florianópolis, eu entendi que ele era realmente uma mistura de terceirização típica, externa, né, com a questão da empreitada. Só que tanto na empreitada quanto na terceirização, o tomador responde, na facção não. Então havia um motivo para responder. Aqui eu vou dizer que o contrato intermitente, se a gente for fazer um olhar finalístico, ele não é uma figura nova no direito do trabalho brasileiro. E tu que atuou em Balneário e agora está em Itajaí, a figura mais próxima que nós temos no direito positivo brasileiro é o portuário. Porque o portuário, ele não é um autônomo típico, porque ele não tem o fundo de comércio, ele não tem instrumentos, mas ele se apresenta a partir do órgão gestor e dentre aqueles inscritos, o tomador de serviços, que não é patrão, escolhe e paga. E ele ganha pelo efetivo serviço. Então,
ele não é empregado, mas já existe esse semi ou para autônomo, né, que nós falamos da subordinação estrutural, da para-subordinação. Então, assim, a primeira coisa, e ali 2 colegas já pontuaram, em relação ao motorista por aplicativos, só é possível aventar a possibilidade do sistema capitalista estabelecer um contrato com hora zero, chamar, e aí o empregador que depende da resposta aceitar ou não e contratar outro, porque existe excesso de mão de obra. É aquilo que em 1848 em diante Marx chamava de Exército Nacional de Reserva. Né? Tu também já atuou em Timbó, eu já fiz algumas aparições meteóricas por lá. Atividade em que há déficit de mão de obra especializada, eletricista, gesseiro, encanador, não só não é possível o intermitente, porque não vai ter gente e o empregador precisa, como os salários sobem. E ao contrário da lógica do intermitente, que a hora do autônomo, da diária, cai. Então, além de não promover a inclusão de quem está fora do sistema, ele ainda rebaixa a remuneração da diarista. Uma diarista em Blumenau, para fazer uma faxina numa residência média grande, cobra R$180. Se multiplicar isso por 30, que são os 30 dias úteis, nós temos uma remuneração batendo na casa de 6 mil. É óbvio que a hora do intermitente não vai chegar nesse nível. Né? E nós já temos... Esse valor não chega. E tem gente nessa não chega. Timbó, por exemplo, as pessoas... a gente é da época que em Timbó o cara dizia ou é assim, ou eu presto como autônomo e ganho o triplo. E aí fazia o que ele quisesse. Agora eu não sei se esse tempo existe, mas enfim. Mesmo que ele descontasse os 20% como autônomo para a Previdência, ainda assim, 13º FGTS férias seria muito maior. Isso eu digo sem medo de errar. 8 anos atrás, um gesseiro ganhava 5 mil por mês em Timbó, enquanto que aqui em Blumenau chegava a 2 mil, 2.500. Né? Então, assim, o que a gente pode ver? Primeiro que essa figura, que o nome pode ser novo, o contrato de trabalho intermitente, tem seus semelhantes, ainda que considerados fora da CLT. Temos o direito comparado, experiências, mas o que mais choca e o que mais assusta é o seguinte: a única certeza é de que não há certeza. Então ele está formalizado, mas ele não tem salário. Ele tem uma expectativa de salário hora, mas ele não é segurado do INSS. Ele recebe 13º e as férias cada vez que ele trabalha, nem nas férias, nem no Natal ele vai ter nada. Então, realmente, ele está promovendo essa inclusão. Então, o que me parece é o seguinte: a despeito de considerar questionável a constitucionalidade desse contrato, ele tem que trazer perdas e ganhos. Ele só trouxe ganhos para um lado e perdas para o outro. Então, como juízes, pelo menos como advogados... No nosso momento, né? Porque o nosso momento, ele chegou num momento de falta de oferta de trabalho, de excesso de mão de obra no mercado. A gente sabe que se fosse o contrário, o trabalhador ia... Essa ideia de dizer, como alguns disseram, mas é que assim ele pode escolher. Escolher o quê, meu Deus? Quais são as opções que ele tem para escolher? A escolha dele como alguém colocou ali, é sempre ir quando é chamado, porque senão ele não vai ser chamado de novo. Né? Sim, não, no aplicativo funciona assim, mas eu vou lembrar uma figura que é minha professora de trabalho na graduação e hoje minha grande mestre, assim, a Carmen Camino, dizia o seguinte: o direito do trabalho, ele não nasceu individual, ele nasceu coletivo, porque antes da intervenção do poder público, na legalização e na normatização das disposições, acontecia assim: as pessoas trabalhavam até a morte na fábrica, até que um dia eram postas para a rua. E aí tinha gente na porta, botava para dentro, espremia a laranja, jogava o bagaço fora. Até que um dia as pessoas que estavam fora se deram conta de que era uma questão de tempo e disseram: nós não vamos entrar. E os que estavam dentro saíram e a fábrica ficou vazia. Aí o patrão parou e disse: então vamos conversar. E aí a coisa começou a se regular. Para que isso não fugisse do controle, porque era A contra B e qualquer coisa se parava o trabalho, o Estado promoveu a legislação a partir de reivindicações para evitar que a paralisação acontecesse. Então, o que parece que falta? Primeiro, que não existe um direito individual e um direito coletivo. Existe um direito do trabalho com planos individuais e coletivos que se cruzam. E aí nós podemos falar de sujeitos coletivos de direito, sujeitos individuais, mas é um direito só do trabalho. E essa fragmentação dificulta o entendimento. Então dizem: mas o intermitente ele é um contrato especial. Não é. Lendo o livro da Nívia Souto Maior, que está aqui na nossa live, que está nos acompanhando lá da Paraíba,
ela coloca o seguinte, na análise da jornada, que foi um dos institutos mais fragilizados pela reforma. Existe uma previsão de um contrato de tantas horas semanais. Pode ser, o ordinário é 40, pode ser 30, 20, enfim, regime de tempo parcial. Esses contratos asseguram o repouso semanal remunerado, as férias, o 13º. O artigo 4º diz que o tempo de serviço é aquele que estiver executando ou aguardando órgãos. Aí nós temos, em termos de subordinação, que foi a tua pergunta, que eu já vou entrar, a questão 224, parágrafo 2º e 3º, que é a prontidão e o sobreaviso. Ele não está na jornada, é um tempo morto, mas ele está semi-subordinado. Ele tem que estar alerta. E ele recebe por isso. E fora essas situações todas, nós temos a lei do motorista profissional, que é relativamente recente, que remunera a hora de espera. Então, o que acontece? O intermitente não tem uma carga horária estándar, ele pode ter 20 empregos e nenhum salário, ele tem que estar eternamente à disposição, mas não é plantão, e ele tem que responder aos chamados quando o empregador precisa. Então, ele não tem nem aquilo que hoje, na pandemia, as pessoas têm, que é o benefício emergencial, que é o programa de renda mínima. Ele pode ser despedido e não receber o seguro-desemprego. Ele não vai ter fundo de garantia, porque eles vão recebendo mês a mês. Então, assim, essas distorções com o sistema, e nem entrando no princípio da proteção, no trabalho digno da OIT, ou mesmo na experiência, que no artigo do Barão de Tararé eu cito, do direito comparado, pensando dentro do nosso sistema positivo, literalidade de lei. Ele destoa de tudo. Tanto que ele não parece um contrato de trabalho. Ele parece alguma coisa que caiu ali dentro, ele é menos de trabalho que o doméstico e o rural. Ele está muito mais para o órgão gestor de mão de obra e a lei dos portuários do que para a questão da CLT. E uma coisa que me preocupa, Andréia, antes de entrar realmente na questão da subordinação, é a seguinte: na comissão legislativa que nós estamos elaborando, junto com o professor Ricardo Calcini, o projeto de lei para modificar a CLT em relação ao teletrabalho, nós tivemos várias comissões, eram 8 comissões a partir de vários trechos do projeto. E eu estava em algumas delas e eu fui vencido na que elaborou o conceito de teletrabalho. E aí eu tinha discutido muito com o professor Guilherme Guimarães Feliciano, com o Patrick Merizio, que é procurador do trabalho em São Paulo, com a Janete Deste, que foi minha professora no Rio Grande do Sul, e eu disse o seguinte: teletrabalho não existe. Existe trabalho e uma transmissão do resultado desse trabalho. Então, o trabalho presencial e o remoto, tanto que a CLT fala preponderantemente, é o mesmo. Onde ele é prestado não altera a sua substância. Ele é intelectual, ele é manual, ele é artesanal, ele é artístico, mas tele não existe. O trabalhador não está na nuvem trabalhando e de repente saem raios e aquilo chega. O que é tele é a transmissão do trabalho. Então, para mim, continuo defendendo, a partir de legislação de outros países, que nós temos textos trabalhados nisso, no livro da reforma, inclusive eu pontuo a época da legislação de Portugal, depois saiu um texto no blog sobre a lei de teletrabalho na Argentina, agora está na iminência de sair a lei, está na iminência de sair, já foi aprovado em uma casa, está para sair na segunda casa do Uruguai, tem um texto do professor também uruguaio, né, agora me faltou o primeiro nome dele, mas o Ghioni, está também, que fala que não há necessidade de criar uma lei do teletrabalho, é simplesmente aplicar a lei do trabalho a domicílio, né, com todos os direitos e garantias. Parece que a gente é maluco quando fala isso, né? Eu sempre falo isso, gente, não, mas aí a diferença da moça que estava ela trabalhava trabalhava no RH, naquele computador, naquela jornada com aquela atividade. Ela agora vai fazer isso na casa dela. O que realmente mudou? Não mudou nada, é trabalho a domicílio agora, é artigo 6º, não tem tele. Não tem tele. O artigo 6º, depois de 2011, o artigo 6º, depois de 2011, com a alteração que houve, já contemplava o teletrabalho. Mas como eu disse no início da nossa conversa... O trabalho a domicílio nunca foi sem controle de jornada. Isso foi uma criação da reforma. Mas o trabalho a domicílio... Não é uma criação, uma intenção, né? Claro, é que aí com o teletrabalho, né, fomos para o artigo 62 com esse nome, mas assim, ó, a atividade não faz diferença. A atividade não, porque o que acontece? Tanto a MP 927 quanto a lei da reforma 13467 falou que é possível o trabalho presencial passar a ser tele, de modo preponderante, e voltar a ser presencial. Então, o trabalho em si não muda. É o local em que ele é executado com a transmissão de dados. E na facção, embora não fosse tele, porque um dos elementos é o uso da telemática, da tecnologia de comunicação,
havia um deslocamento físico da produção. A empresa tomadora levava as peças até a facção, esperava ficar pronto, depois voltava. Então é uma espécie de um trabalho remoto, ainda que sem tecnologia. Então, assim, me preocupa muito as pessoas enxergarem num nome novo, contrato intermitente de trabalho, teletrabalho, e esquecerem aquilo que veio antes e os fundamentos daquele ramo do direito. Porque não é não é contrato intermitente, tanto que no Barão de Tararé, no texto, eu coloco. O que é intermitente é a prestação de serviço. O contrato é íntegro. E aí vem aquilo que a Stephanie colocou. O Daniel entrou aí, Daniel Lisboa. Aí vem aquilo que a Stephanie colocou. A suspensão do contrato não altera o vínculo, altera a prestação de serviço. E até isso o contrato intermitente cria uma excrescência. Porque a execução é plena, mas não há trabalho. Então não é plena. Entende? Não há trabalho, não há salário, não há tempo de serviço, não há nada, mas o contrato está ativo. Ele não é intermitente. Intermitente é a execução. E aí, Andréia, já chegando naquilo que desde o início estava me provocando, a subordinação não se altera. Não se altera e talvez venha a exercer a face mais perversa da subordinação. Amanhã nós vamos ter o evento da Escola Judicial, que eu vi que tu também participa, né? Vai conversar com o Luiz sobre essa questão da suspensão, do período de pandemia, férias e tal. E eu, à tarde, vou falar com o Daniel aqui de Blumenau, o doutor Daniel Urich, para quem eu já deixo um abraço aqui, sobre a questão do poder diretivo e as dispensas individuais, coletivas, discriminatórias, no curso da pandemia. E por que eu digo que mostra a face mais cruel da subordinação? Porque, como disse na live que tu fez com o Super Rodolfo Pamplona Filho, nosso amigo lá da Bahia, ele disse o lado nerd dele, como diria Benjamin Parker, né, com grandes poderes surgem grandes possibilidades, grandes responsabilidades. Aqui também, aqui com grandes direitos, que se chama de liberdade econômica, deveria haver uma responsabilidade. Não há direito sem dever. Direito sem dever é isenção. Isenção de quê? De ônus onde há bônus. E o direito não alberga esse tipo de coisa. Quando se reclama do excesso de leis e se busca a liberdade, o que se quer é eximir-se de responsabilidades pelo exercício do direito. Nós sabemos que quem causar dano tem que indenizar. Mas se for patrão, o risco tem que ser suportado pelo Estado ou pela comunidade. Não. Então, se as pessoas dizem que existe um poder diretivo, por conta disso, deve haver um dever de não causar falsa expectativa. Deixar uma pessoa esperando ser chamada sem o mínimo, uma das possibilidades que o contrato intermitente poderia prever é o seguinte: na ausência de qualquer trabalho, fica assegurada a remuneração tal. A partir dali, eu vou remunerar as horas efetivamente trabalhadas. Como acontece, por exemplo... Fica uma situação que é, olha, você tem ele à sua disposição, já que você vai ter que pagar de qualquer forma, chame para o trabalho. Em outros países é assim, chame para o trabalho, porque você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então não é melhor aproveitar? Não precisa pensar nisso. Por exemplo, mesmo que eu admita que pode haver uma carga horária zero, que eu remunere todas as horas do dia 1/3, que já daria 8 horas. Eu vou assegurar um piso, como é com os comissionistas puros. Se ele não atingir o piso normativo, ele ganha o piso. Se ele exceder, ele ganha só a comissão. Então vamos fazer isso com o intermitente. O intermitente tem direito a um salário mínimo. Se as horas que ele for chamado no curso do mês excederem, está pago o salário mínimo. Mas se as horas não excederem, vai ter que remunerar. Porque não assegurar o básico é uma coisa que fere, como eu coloquei no texto, né? Fere não o direito do trabalho, fere o direito das obrigações, em que há direitos sem deveres. Né? E essa subordinação, ela regressa ao tempo em que não havia mesmo o que pro forma, dentro daquilo que o Supiô fala. O contrato de trabalho é um contrato muito esdrúxulo, porque são partes desiguais que jamais poderiam contratar, já necessidade não há contrato, né? Eu diria o seguinte: nós regredimos, digamos assim, não regressar, regredimos ao ponto em que deixamos de ter uma relação contratual e passamos a ter uma relação de sujeição da pessoa que trabalha. E aí nós estamos nos aproximando da figura do servo, não do empregado. Porque o servo não tinha o que dizer para quem dizer ou para quem reclamar, e ele tinha a terra, pelo menos ele tinha de onde tirar o sustento. E o subordinado intermitente, ele não tem nada. Ele tem despesas fixas todo mês, como aluguel, moradia,
com transporte, às vezes com Se deu uma com falácia filhos. de liberdade para ele, né? Se deu uma falácia de liberdade para a ideia em si, como se o sistema fosse ser aquele em que ele é chamado, olha que delícia, ele é chamado, ele trabalha alguns dias por mês e ele ganha um valor digno. Mas a gente já sabe que, assim, em algum momento se pensou que isso não fosse, que de alguma forma isso fosse garantir uma remuneração minimamente digna, porque até o requisito da onerosidade, ele fica meio pendurado por conta de não se remunerar o tempo à disposição, porque, na verdade, esse tempo que a gente diz que é um tempo ocioso, né, de inação, mas ele é à disposição porque a pessoa está esperando por aquilo. Então, também a onerosidade, que é remunerar um tempo à disposição, um tempo de sobreaviso, um tempo de prontidão, até esse requisito fica um pouco... Ele fica, não que ele não existe, ele fica violado, né? Porque o pessoal fala assim, a onerosidade não está presente no trabalho escravo. De fato, no trabalho escravo a onerosidade não está presente, mas não por conta da situação, né? Mas aí eu me lembro também de uma outra live que tu fizeste ali, que a gente até comentou, da Priscila. Ela fala da questão das plataformas como trabalho on demand. Só que assim, ó, eu quando quero comprar um programa da NET, eu tenho que ter o básico, né? Eu tenho que ter assinatura para poder comprar o pay-per-view ou alugar um filme. E o contrato intermitente, ele se livra do básico. Ele não tem o plano mensal que nós temos que ter para poder fazer a assinatura e simplesmente ele coloca dessa maneira. Então, assim, eu poderia admitir que o contrato intermitente fosse um segundo trabalho, mas aí é tão bico e serve para tão pouco que é melhor ganhar pelo serviço. O segurança da boate. Aí é melhor ficar como fora dele. Então, qual é o grande medo que eu tenho? Além de não inserir os freelancers ou aqueles que estão fora do sistema de seguro social, ele sirva para precarizar os que já estão. Então, a proposta do texto do Barão é a seguinte: nós não podemos desfazer um casamento, que é a relação de emprego típica, certo? E este mesmo casamento se tornar um tipo mais flexível. Não, a partir de agora nós vamos nos tornar namorados ou ficantes. Não, se é uma relação nova com outro patamar, tudo bem. Mas eu não posso substituir mão de obra efetiva por um precário, porque senão é notório que eu não estou promovendo aquilo que o legislador intencionou. Só que assim, eu até agora eu não julguei nenhum processo de intermitente, porque eu tenho dito, tanto nos cursos sobre a reforma, quanto nos cursos sobre outras matérias, que o requisito formal no direito do trabalho, do contrato solene, ele só era exigido na relação com o Estado, que era a questão do concurso público, e aí o edital e tudo aquilo. No geral, contrato realidade Mário de la Cueva. Só que o contrato intermitente, ele traz tantos requisitos formais, que é tão pouco trabalho, que o empregador vai trabalhar mais documentando e fazendo prova pré-constituída do que se beneficiando. Então, contrata por 5 horas semanais. Exatamente. E não se incomoda. Por isso eu falei, vale mais a pena um tempo parcial. Vale mais a pena ele ter um contrato de 12 horas com a pessoa, se ele tiver um jurídico ou até um bom contador que saiba desenvolver isso. Por isso que eu te falei que tem uma questão cultural, que é assim, se eu só vou precisar dele de quinta a sábado, então eu não preciso ter nada. Como se o conceito de não eventualidade não abrangesse esse trabalho de quinta a sábado, que é fixo e que ele, inclusive, não pode se recusar, porque senão ele não vai mais ser chamado. Então, ele tem os requisitos são todos presentes e ele podia ser contratado até como humorista. Aqui tem bastante gente que é contratado como humorista na área de prestação de serviço de limpeza. As moças são humoristas. Elas todas têm o contrato registrado na CLT e elas são humoristas. Ninguém é intermitente, porque, na verdade, elas são sempre necessárias. Elas só não sabem onde elas serão necessárias e exatamente o horário em que elas serão necessárias. Mas é claro que uma empresa que presta serviços de limpeza precisa sempre de pessoas que trabalhem na limpeza. Eu não consigo entender como é que alguém pode pensar, porque a ideia era que a necessidade fosse também intermitente para esse trabalho intermitente. E aí isso a gente só vai ter naqueles momentos de sazonalidade muito forte em atividade de turismo. O pessoal daqui fala isso na atividade da pesca. Mas aí é safra, né? Mas aí é safrista, né? Exatamente. Mas aí não é intermitente. A questão da aí é o período não de atividade.
É safra, que também tem previsão na CLT, que é aquilo que a gente estava dizendo. As coisas já estavam previstas. O que eu já peguei, e foram poucos processos de intermitente que eu vi, foram muito mais. Aí vem na alegação da defesa, mas se for empregado intermitente, que é uma defesa impossível, porque o contrato de intermitente Não, porque ele é formal. é formal. O Daniel então aqui essa colocou... alegação não pode, não adianta. O Daniel colocou uma coisa interessante, eu falei da assinatura da NET, né? Ele vai para uma coisa muito mais popular e básica, que é a questão da energia elétrica. Mas eu não liguei a tomada esse mês. A gente tem uma tarifa mínima, né? Então, até para ter a instalação da Celesc em casa, eu tenho que pagar lá um valor. Mas para manter o empregado, não. Entende? É muito assim. Então, me parece uma coisa... né, cara? É tão perverso a parte das férias, que é uma coisa que me chama a atenção da perversidade. Como o trabalhador vai recebendo, e essa era a intenção do Verde e Amarelo também, né? Quando a pessoa vai recebendo as férias a cada término de prestação de serviços, depois de um período considerado de período aquisitivo, o empregador não pode chamar o trabalhador por 30 dias. E aí ele já ganhou as férias. Então, fica uma proibição dele prestar serviços. Pois é, daí vem a história dos... Sim, porque afinal de contas, como ele sabe muito sobre dinheiro, né, porque ele conhece a educação financeira, então ele foi guardando o dinheiro que era das férias, o percentual de cada vez que ele prestou serviço. O Daniel e a Patrícia estavam falando aqui do horário de dormir, horário da historinha dos filhos, eles ouviram a formiga e a cigarra, e daí eles foram guardando. Exatamente, mas eles estão todos guardando, né? A nossa realidade o nosso ministro da Economia diz que a questão do regime previdenciário tem que ensinar a poupar, né? Então, a gente tem sobra, tem poupança. Ó, o Rodrigo Schmidt colocou, a acordo de compensação é formal. Hoje o TST também admite tácito. Pois é, dentro daquilo que eu tinha colocado sobre o plano individual e coletivo, que existe um direito de trabalho só, essa é outra perversidade da reforma. Se tudo pode ser individual, se tudo pode ser coletivo, se tudo pode ser expresso, tudo pode ser tácito, então tudo pode ser nada. Né? Então vem a defesa e diz, não, na reserva mental eu contratei assim. Eu nem disse para o trabalhador, eu estava só pensando. E aí, assim, o CDC diz o contrário, o Código Civil diz o contrário, a Constituição diz o contrário, e a CLT, que era a mãe dos pobres, né, do Getúlio Vargas, e o Getúlio era o pai dos ricos, ela vira a madraça da história da Branca de Neve, assim, espelho, espelho meu, e mata o trabalhador. Então é melhor não ter CLT e dizer, aplica o Código Civil que eu tenho como invocar o abuso de direito, venire contra factum próprio, né, pacta sunt servanda. Então, assim, eu não me importo tanto, falando bem honestamente para o pessoal que está me ouvindo, agora eu vi que o Eugênio Heisenheder Júnior, nosso amigão lá de Porto Alegre, professor da PUC, advogado militante desde 1900 e reforma do judiciário, eu vejo o seguinte, a mudança do texto da lei não me preocupa tanto quanto o esquecimento da dinâmica do sistema. Porque se antes só poderia por via coletiva, e tu comentas muito bem o 611A e B, nós temos que ver o que diz a Constituição, e se a gente voltar uma casa à Constituição, não mudou. Então não é a lei que vai mudar a Constituição. Sabe? Nesse texto do Barão, antes dele, eu escrevi um outro. Eu já vou dar um spoiler aqui, porque ele está ainda para ser avaliado, mas independente dele ser publicado ou não, futuramente eu pretendo publicar uma versão pocket, que eu brinco, né, no blog, que é sobre o acordo extrajudicial, a ação de homologação, e o artigo 8º, parágrafo 3º, que fala que o juiz do trabalho, né, pela questão não pode interpretar as normas coletivas além dos requisitos de forma. E o texto que mais me lembra essa situação, ele virá à tona em breve, né? Estou só esperando a publicação para poder fazer a versão menor, é a Metamorfose de Kafka. O grande problema da Metamorfose de Kafka, do contrato intermitente, da reforma e tudo mais, não é o texto da lei, é como as pessoas se portam em relação ao que o legislador intencionou. Então, ele virar barata, centopeia, lombriga, o bicho que for, é menos preocupante do que a forma com que as pessoas normalizaram aquilo. Ao invés de entender que era uma coisa absurda, não fazer resistência, enfrentamento, mas tentar entender de uma maneira que o sistema e a história daquele direito permitam. Então aqui, eu sempre dou exemplos nas aulas, e a gente já riu bastante sobre isso, quem encontrar a maçã no livro do Gênesis, não vale na novela, tem que ser na Bíblia.
Quem encontrar a liquidação de pedidos no artigo 840 pós-reforma, ou um dos três, né, não cumulativo, encontrar a barata que Kafka escreveu na Metamorfose, qualquer um dos três, eu pago o que a pessoa quiser. Não existe nenhuma das três. Existe o fruto proibido, existe a estimação de valores, valores estimativos, e existe um grande inseto, um monstruoso inseto. Mas de tanto dizerem, lá vem a liquidação. Só podia ser a barata. Só podia ser a barata, Oscar. Que outro bicho medonho só podia ser a barata, meu filho. Aí é que tá. Vai sobreviver sozinha, ela vai ficar sozinha na Terra, a barata. Aí é que tá. E isso que tu falou para mim é chave. Porque assim como eu escrevo, e algumas pessoas gostam muito, outras não entendem e outras odeiam, 50% é de quem emite e 50% é de quem recebe. As pessoas disseram, monstruoso inseto, plim, barata. A centopeia é bonitinha, a lagartixa não é um inseto. Então, ativou nas pessoas o nojo. Da mesma maneira, hoje, por exemplo, num dos grupos de WhatsApp, um advogado aqui de Blumenau fez a seguinte pergunta: se exige-se a liquidação dos pedidos na petição inicial sobre indeferimento, quando se pede o abatimento, a dedução e a compensação, eu tenho que liquidar também, mesmo não sendo uma reconvenção? Bom, como dizem em Floripa, né, tu que é mané da ilha, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu exijo boa-fé no pedir, eu tenho que exigir boa-fé no contestar. Né? E quem tem os documentos para dizer quanto que pagou? Né? Então, assim, o contrato intermitente, ele não pode ir para a fogueira. A fogueira é uma coisa que a gente não pode jogar as mulheres, não pode jogar os livros, não pode nem fazer fogueira em festa de São João, porque é perigoso, né? Soltar balão, essas coisas. Mas a gente tem que chegar e dizer assim, ó, põe a mão na consciência e diz se é realmente isso. E o grande problema do intermitente, bem honestamente, é que as pessoas andam de Uber e pedem pelo iFood. Então ninguém quer que aumente a tarifa, mas a concorrência desleal com o táxi ninguém fala. A hiperexploração das pessoas que trabalham 12 horas, atravessando enchente, com cadeira de roda, com filho pequeno pendurado, para ganhar R$950? Não, definitivamente não. Depois não adianta dizer... a gente sempre fala sobre isso, né, Oscar? Porque é uma coisa que eu, né, agora, inclusive, todo mundo fala sobre isso, mas eu juro que eu falo isso há mais tempo, que eu sou chata da empatia, quem tem aula comigo há mais de 10 anos sabe disso. Antes de pandemia, de tudo isso que a gente já falava, a questão é que as pessoas se conectam, vamos falar assim, muito mais com a qualidade de consumidor do que com a qualidade de trabalhador. Porque em vez delas se conectarem com a qualidade que é mais semelhante a elas, que é a de trabalhador, porque a maioria de nós é trabalhador e não patrão, né? A começar por nós mesmos, inclusive, a pessoa se conecta muito com a qualidade de consumidor. E aí, como consumidor, ele quer continuar pagando barato, ele quer continuar recebendo na chuva, ele quer, inclusive, reclamar quando demorou no dia que está chovendo do rapazinho que vem de bicicleta, porque aquilo não é problema dele, porque, afinal de contas, ele é um consumidor. Então, ele se conecta mais com essa condição de consumidor, de puxa, que absurdo que demoraram para entregar, do que com ter a empatia de se colocar no lugar daquele trabalhador, porque ele está muito mais próximo da realidade da maioria de nós. E aí eu sempre lembro de quando, porque eu sou desse tempo, que as coisas não abriam aos domingos. As coisas não abriam. A gente não ia ao supermercado aos domingos, porque o supermercado não abria aos domingos. E o que a gente fazia? A gente ia no sábado. A gente dava um jeito. E todo mundo sobrevivia. E aí, quando falam agora, porque olha como está caro no shopping e tal coisa e tal, eu falo, gente, no shopping tem ar-condicionado e as pessoas estão trabalhando domingo. E as pessoas têm que receber mais para trabalhar até as 11 da noite, porque no shopping Balneário Camboriú é até as 11 da noite, não é até as 10. E isso tem um custo que será repassado para o consumidor, porque se não for, tem alguma coisa muito errada e o trabalhador não está ganhando o que ele tem que ganhar. Porque se não for repassado para o final, tem alguma coisa estranha nessa cadeia, né? Então, o que me admira até hoje é essa falta da percepção de que quando a gente precisa desse serviço, a gente tem que lembrar que sim, talvez, e várias pessoas já me falaram isso, o Uber vai ficar mais caro. Talvez ele fique. E aí, paciência. Eu lembrei de três coisas. Tá? Três coisas nessa tua fala. Quando os comerciários de Porto Alegre, há mais de 15 anos, quando eu ainda morava lá, começaram a protestar pela abertura do comércio aos domingos, o slogan deles era: atrás do balcão também bate um coração. Então nós temos filhos, nós temos... Não tinha o não crucifique o comerciário, aqui era horrível, era não crucifique o comerciário, era uma imagem horrorosa. Não, porque assim, tinham filhos, então domingo é o dia que as crianças não tinham aula. Tinha uma religião, e via de regra tinha as missas, mas não importa, eu quero consumir. A segunda coisa que me lembra essa figura que tu trouxe é um videozinho de 1 minuto e 40, mais ou menos, que foi feito por uma ONG na Alemanha, que
perguntava se as pessoas queriam comprar camisetas por €1 ou €2. Sensacional. E elas diziam, claro, mas antes assiste esse vídeo, como ela foi feita dentro de uma casinha, apareciam as crianças do Paquistão costurando, ou então trabalho infantil na Índia, elas saíam e diziam, essa camisa na Alemanha fabricada custa €15. Você quer continuar comprando por 2? Não. Mas como se ele não soubesse que aquilo tem que vir dessa maneira. Ah, tudo vem da China. Não, não é tudo que vem da China. E a terceira coisa que me lembra, já que eu falei do Barão de Tararé, eu acho que o humor é uma forma de sensibilizar, assim como a literatura, o link com música, ou até mesmo a questão das séries, né? Existem muitos links. Agora eu acabei de ler um livro que foi organizado pelo Rodrigo Carelli, ele deu uma disciplina eletiva no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, que era com o Black Mirror. Então ele pegou vários episódios e a gurizada da graduação comentou, fez links, tinha que pegar o Foucault e linkar com um episódio, pegar o Bourdieu, linkar com outro. Uma coisa que me lembrou é o seguinte, fazendo uma graça, já que a gente está fazendo uma live séria aqui, e tu gosta muito dessa questão do humor também, da Karen Kardashian, que ela diz assim, olha, como cristã, eu não posso comprar uma camisa, né, fabricada por uma criança do Paquistão, mas como amiga eu vou dizer compra, né, porque tá barato. Então, assim, como consumidor eu quero barato. Só que o preço que eu estou pagando, ele não vai para o entregador, né? Ele vai para quem é o dono da plataforma, para o agenciador. Então, esse custo, maior ou menor, não é para o meu benefício. Ele cria uma desigualdade maior ainda. Ele traz uma situação muito pior. E assim, nós temos uma consciência de classe de consumidor, mas não temos de trabalhadores. Porque nós separamos as nossas classes sociais em padrão de consumo. A, B, C e D. Não, classe social é quem vive do trabalho, seu, e quem vive do trabalho alheio com o capital. Quem tem dinheiro investido não é trabalhador, é investidor, é capitalista. Agora, mesmo nós, que temos uma lei orgânica da magistratura, que exercemos um ministério público, somos agentes políticos, nós vivemos do nosso trabalho. Não estou dizendo para a gente se abraçar, se identificar com o trabalhador e dizer, morra empresário. Não, porque a maioria dos empresários do Brasil, mais de 2/3, trabalha onde investe o seu dinheiro. Então, ele é um misto de trabalhador e investidor. Mas se ele parar, o mercadinho fecha. Se ele parar, a elétrica não funciona. Só que eu acho que nós temos que ter essa consciência, porque se defende o direito de aquinhoar milhões à custa de uma mãe que carrega uma criança no bebê conforto para fazer uma entrega na Avenida Paulista, ou um cadeirante fazendo entrega, sabe? Eu acho que isso tem que ser posto no devido lugar. E o direito do trabalho, bem ou mal, o nome que se queira dar a ele é sim um marco civilizatório. Nós não podemos reclamar dos direitos que oneram e não olharmos para a carga tributária. Né? Esses dias eu estava lendo um livro, só para fechar essa questão, daí eu já vou te passar a palavra, que dizia o seguinte, o Carlos Eduardo escreve sobre isso, o Rodrigo Carelli, vários autores, o próprio Alain Supiot diz o seguinte, o Estado só precisa prestar educação, saúde, dar moradia e assegurar os direitos sociais, porque o salário não é suficiente. Então, a partir do momento em que esse estado de bem-estar ele é financiado pelos impostos, significa, eu quero um estado menor. Ok, então eu vou pagar salários melhores. Mas a gente paga imposto e paga Unimed, a gente paga imposto e paga segurança privada. Tudo bem, mas a gente paga por uma opção. E quem não tem opção de pagar? Então é o seguinte, vamos zerar o imposto da gasolina, vamos acabar com o ICMS, vamos acabar com o Sistema S, vamos. Nós vamos fazer como nos Estados Unidos, negociar sindicato com o patrão e assegurar um salário mínimo de $2.000. Pronto, ninguém vai reclamar. Mas não, eu quero pagar o salário do Paquistão, da Índia, da China e quero me tornar uma potência como os Estados Unidos. Não fecha a conta. Então, nesse caldo, a subordinação do contrato intermitente, que nem deveria estar na CLT, deveria estar numa lei completamente esparsa, porque, a meu ver, não é trabalhista típico, e não é um contrato, é uma forma de execução, porque não existe um fazer intermitente, existe uma execução intermitente, ele tem que ser interpretado à luz da Constituição, ser contextualizado à luz do direito comparado, como eu fiz bem brevemente, dentro do princípio da OIT, o trabalho digno, e trabalho digno é aquele que assegura o acesso aos bens necessários da vida, e também aos princípios do direito do trabalho. Para mim, sobra o Uber, o iFood, o Uber Eats, pessoas que já estão passando por isso.
mas eu não sei o que tu pensa sobre isso em relação à subordinação. Então, nós já estamos, que assim, nosso tempo está indo, e estamos quase finalizando aqui. Eu acho que agora não cai mais com 1 hora, mas a gente daqui a pouco começa a caminhar. Mas as pessoas começam a cair, né? As pessoas começam a ir embora, as pessoas exatamente. Começam a cair. Deixa eu só comentar aqui que uma pessoa falou sítio sobre atividades, lugares em sítios, em hotéis que chamam só para trabalhar no final de semana. Mas chamam todo final de semana. Então, a pergunta era se era melhor contratar pelas horas do contrato do final de semana. Exatamente, contrate pelas horas que fecham com o fim de semana trabalhado. E vai ser mais seguro, pode exigir mais da pessoa. E seu telefone se foi? Voltou. Caiu. Então, a gente... Caiu mesmo, literalmente. Então, assim, outra pessoa perguntou a questão do princípio da alteridade, do risco do negócio e tudo mais. Sim, a questão toda do intermitente passa exatamente que é a mesma questão que passa, portanto, para o motorista do aplicativo e tudo mais, que é o princípio da alteridade. O risco deve correr por conta de quem? Né? De quem está aproveitando aquela prestação de serviço. A nossa triatleta disse que ela para acabar. Eu acho de morrer de rir. André, então. André, a nossa triatleta disse que ela vai ficar até o final, mas só ela, né? A Dani. Bonita, bonita, agradeço muito, sua linda, mas é difícil. Então, assim, e até a questão do coletivo, quando falasse a questão dos acordos coletivos e tudo mais, o que a gente tem percebido, né, Oscar, é o seguinte: quando é para aplicar o direito comum, quando é para tratar as pessoas de forma igual, como se fosse na relação de emprego. Aí serve o direito comum, serve o direito civil. Mas quando é para retirar direitos que nem no direito comum civil se retiraria porque se exigiria uma desigualdade, uma igualdade, uma paridade, aí serve o 611-A para prevalecer um negociado sobre o legislado que retire aquilo que nem o direito civil retiraria nas obrigações. Porque o direito de obrigações é muito severo na sua interpretação. As pessoas tratam o direito de obrigações dentro do direito do trabalho como se fosse, porque lá é muito melhor. É severo, as multas são altas e ninguém fala de diminuir valor de cláusula penal, diminuir multa, porque as partes combinaram assim e é pacta sunt servanda, não tem essa de reduzir. E aí no nosso, que evidentemente há uma discrepância, estão chamando para negociação coletiva, mas com uma intenção muito diversa. Então, para algumas situações, o negociado tem que prevalecer. Para a despedida coletiva, não precisa de negociação, porque aí é o poder diretivo do empregador. Então, nós vivemos essas idiosincrasias que estão relacionadas exatamente a essa falta da base, que é a questão, no fim, é principiológica. Como o Rodrigo também colocou, e eu tenho visto... Tu é civilista. Eu sou civilista, pode convir comigo. Falta uma base de direito civil para os operadores do direito do trabalho. Mas é claro, gente, eu até convido para quem não ouviu o podcast que trata da parte do 611-A, eu fiz alguns episódios sobre os parágrafos que tratam dos defeitos do negócio jurídico, a questão do artigo 8º, né? E eu digo a vocês, se for necessário buscar no direito civil maneiras de anular cláusulas de acordo e convenção coletiva, eu digo a vocês, é muito fácil. É muito fácil, objeto lícito e possível. Objeto lícito e possível. Toda vez que você utilizar o artigo 9º junto com objeto lícito e possível, você já percebe que diversos objetos não poderiam estar inseridos numa convenção ou num acordo coletivo. E, no entanto, o STF provavelmente vai declarar que aquilo que não for previsto constitucionalmente pode ser suprimido por negociação coletiva, ainda que não tenha uma contrapartida, embora não seja essa a intenção do legislador ordinário. Não, então, nós estamos numa fase de bastante bipolaridade nessa jurídica, né? Bastante. Eu gostaria, assim, dentro de tudo que tu coloca sempre nas tuas aulas, e eu aprendo muito com as lives e com os podcasts, eu acho que, além da responsabilidade civil, que é o máximo que nós estudamos, eu acho que algumas figuras são muito importantes. Né? Tu colocou agora, pacta sunt servanda. O pacta sunt servanda sempre passando pelo crivo dos princípios, da Constituição, e o rebus sic stantibus. Agora nós estamos vivendo uma fase totalmente da mudança da base objetiva do negócio. Então temos que renegociar cláusulas penais, temos que ver a questão das multas, mas principalmente daquela pergunta que eu coloquei da petição inicial com a compensação, dedução, abatimento da defesa, que eu acho que é uma das figuras do direito civil menos estudadas pelos trabalhistas, eu me incluo nisso, mas eu acho que merecia uma investigação maior. A gente fala muito em boa-fé, má-fé, mistura subjetiva com objetiva e sai de tudo um pouco,
que é o venire contra factum próprio. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, assim, quem tem o dever de documentar, quem tem o dever de receber ordens, o direito de resistência, quem assume os riscos. Hoje, por exemplo, eu fiz audiência no Sejusc aqui de Blumenau, e a advogada acabou celebrando o acordo, foi um acordo bem negociado, assim, bastante legítimo. Ela ficou, acho que uns 5 ou 6 minutos dizendo o seguinte: eu sei que cabe ao empregador assumir os riscos do negócio. Eu sei que... Ela repetiu isso umas quantas vezes, acho que ela queria se convencer, ou convencer a cliente, de que pandemia, embora imprevisível, não zera o jogo. Não estamos todos no mesmo barco, como a gente já colocou no início da pandemia. Nunca. Estamos no mesmo oceano. Uns de jangada, outros de lancha, outros de caiaque. E aí, claro, dentro do navio, para quem viu o Titanic, tem a primeira classe, tem o pessoal que bota fogo na caldeira, tem o pessoal intermediário que acabou ganhando a aposta, né, e entrou no navio. Não tem então, bote para todo mundo. Não tem bote para todo mundo. Não, até porque quem estava ganhando até então, a partir do risco, está na hora de gastar um pouquinho. Né? Se acumulou o capital, se teve uma reprodução, é para as fases ruins também. Né? E isso talvez não fique nas claro. fases boas, então, assim, né, Oscar? Nas fases boas, ele não é obrigado a compartilhar esse lucro com o trabalhador. A lei é muito clara, que ele faz isso se ele quiser, ele pode ficar com tudo para ele. Ele pode pagar estritamente aquele valor. Só que aí nós temos que, agora que está difícil, talvez ele tenha que, por um tempinho, abrir mão de tudo isso que foi acumulado e rever esse conceito. Ninguém está dizendo que para nós não interessa, as pessoas às vezes vêm com isso, né? Querem quebrar as empresas. Isso não nos interessa sobremaneira, muito pelo contrário, nós desejamos a sobrevivência da empresa, mas é a sobrevivência do empreendimento. O dono do empreendimento, aí, desculpa, não é problema do direito do trabalho. Mas aí a gente tem que fazer aquilo que, né, na live que tu fizeste com o Pamplona, ficou muito claro. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Risco significa aposta. Aposta significa ganhar, perder ou empatar. Ganha uma, perde uma, ganha todas ou perde todas. E tá ok? E tá ok. O problema que eu vejo, Andréia, e aí eu peço até desculpas para as pessoas pelo excesso de sinceridade, porque eu vou ser sincero de uma maneira, né, que quem já me conhece um pouco mais aqui sabe que não é por mal. Aqui é bruto, aqui o sistema é bruto, vai, o sistema é bruto, pode ir, é assim, aqui é assim. Essas figuras estereotipadas e exageradas, beirando o caricatural, mais do que uma distorção ideológica, para mim, às vezes, traduzem uma imaturidade, uma incompreensão do sistema. Nós não somos a justiça do trabalhador, nós temos a justiça da lógica capitalista dentro da relação de exploração do sujeito. Se eu for analisar por um lado bem radical, nós rolamos dívidas, financiamos, legalizamos o inadimplemento, nós seguramos os sujeitos sociais para que não façam justiça pelas próprias mãos. O desembargador Grácio, quando eu estava na escola judicial, no período de formação, ele disse para a minha turma, né, que estava o Daniel, a Renata, a Patrícia, o Ângelo, o Paulo, que a justiça do trabalho é a válvula da panela de pressão. Se ela entope, o sistema explode. Então nós não vamos nunca acabar com o conflito, porque nós somos o fermento desse conflito. Nós ainda jogamos ingredientes no conflito, mas nós fazemos com que o conflito não trave o sistema. Tanto que a extinção da justiça do trabalho... Ao sistema. É que, na verdade, nós servimos ao Nós sistema. somos uma parte dele. Claro, entende? Não tem nenhuma dúvida. A opção é a seguinte: acessar o judiciário trabalhista para que as coisas se resolvam de uma maneira, ou tomar na mão grande e fazer justiça pelas próprias mãos. Se não houver a justiça do trabalho, se não houver o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a fiscalização, vai ser aquilo que Hobbes já anteviu há 500 anos atrás. O homem vai ser o lobo do homem, vai gerar uma guerra de todos contra todos e o Leviatã vai ficar assistindo a Netflix. Então, assim, acho que a imaturidade de dizer que sem lei vai haver melhores salários e mais consumo, não dá, entendeu? A pessoa não pode acreditar. A conta nunca vai fechar, né? Que as pessoas sem emprego vão continuar consumindo. Eu não sei como é que isso vai fechar. Não sei. Mas, enfim, bom, então vamos caminhar para os nossos finalmente. O Felipe está dizendo um negócio aqui que ele sabe que eu digo o tempo todo. Eu tenho o meu dia de real da compliance, né? Que é o dia que eu digo que cumprir a lei não é compliance. É básico, né? Que cumprir a lei não é compliance. Ele chama cumprir a lei, é porque tem uma determinação, enfim, é por isso que se cumpre. E aí tem gente tratando como compliance é outra coisa.
mas isso é para mais para frente. Teve alguém que comentou aqui, eu também lamento muito quando a gente vê pessoas do direito do trabalho dizendo que a gente não pode julgar por teologia, que a gente só pode julgar pela literalidade da lei, inclusive esquecendo as outras leis, como se o nosso sistema, e é por isso que eu farei uma live com meu pai sobre Norberto Bobbio, como se não existe só a teoria da norma, existe a teoria do ordenamento jurídico, porque funcionamos como um sistema e não como um aglomerado. Então, as normas, princípios e regras são vistas como parte de um todo convivendo em harmonia. Então, não é porque veio a reforma que o princípio foi abandonado e a gente continua trabalhando nesse conjunto, né? Então, isso eu também acho muito lamentável quando eu vejo críticas a quem aplica princípios com firmeza e sabendo aplicar os princípios, porque não é dizer tudo termina na dignidade da pessoa humana. A gente não faz isso, a gente estuda de verdade, é por isso que funciona e deve ser por isso que incomoda. Mas, enfim. Então, para finalizar, Oscar, me diga o seguinte, você acha, então, que o motorista do aplicativo dava para entrar no intermitente, então, e salvar? Não sou eu que digo. Isso quem diz é o próprio legislador. Isso é o legislador que diz que o objetivo é inserir no mercado quem está fora, né, e integrar o sistema previdenciário. É simples. E o empregador é aquele que empreende atividade. Não é um aplicativo. Eu não tenho por intermediário com o motorista o aplicativo. O aplicativo é que me oferece o motorista. Então, para mim, está muito tranquilo. Eu bato mais uma vez na tecla, eu agradeço o convite, a proposta, principalmente que março vai ser o mês fora da caixinha, pelo que eu vi aí na tua programação. Mas eu acho assim, ó, atentem-se mais à lógica da norma, a dinâmica no sistema e menos a literalidade. A literalidade é o primeiro contato, é o prazer. Eu sou a norma, ok, eu sou o Oscar. Mas passado isso, tentem ver o meio ambiente em torno da norma. A norma anterior que ela veio né, revogar, ver se ela realmente, dentro da teoria do Bobbio, se ela sobrepõe ou se ela rege um caso específico, né, se ela está coerente com o sistema. E não digam, vamos esperar o TST, vamos esperar o Supremo, Não, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, porque só vai chegar lá se a gente fizer aqui. E principalmente, que eu acho que é uma das coisas que a pandemia talvez tenha nos legado de positivo, troca de informação, intercâmbio de opiniões. Conhecimento não se transmite, se constrói. E a gente está sempre fazendo ele circular, é energia. Se ele fica parado, ele acumula, ele deprecia, estraga e perde toda a finalidade. Então, o conhecimento talvez seja o elemento, por assim dizer, com a maior função social. E nós temos que fazer esses conhecimentos se agregarem. E quanto mais nós trocarmos dúvidas, ideias, impressões, e a live é um instrumento de ponto de partida, jamais de chegada, nós podemos desenvolver muita coisa. E aí sim, esperar que o TST, que o Supremo, que as associações, que as federações meçam as nossas palavras pelas suas regras e aí possam tomar as medidas cabíveis. Agora, delegar, esperar, querer que as coisas saiam prontas, eu acho que não me parece um caminho muito adequado. Se nós queremos um resultado diferente, temos que medir esforços e forçar uma situação em caminho diferente. Simples. Então, eu agradeço o convite, agradeço a participação dos que tiveram aqui, né, nesse horário não nobre, mas eu não tinha como chegar às 19h19, que era a ideia da Andréia, mas eu agradeço também a deferência e te devolvo a palavra. Gente, nós estamos vendo o pessoal feliz aqui, nós esperamos, como sempre, né, Oscar, que com o final dessa live as pessoas tenham saído completamente confusas, não é? Porque é sempre isso que a gente faz, que a pessoa comece com uma ideia e ela vá construindo outras e ela possa conversar com outras pessoas sobre isso. Nós temos grupos incríveis com quem a gente troca essas ideias que você está falando com base nas nossas aulas juntos e com os alunos. Os advogados, eu falo isso para eles o tempo todo, quem cria tese é advogado, o juiz não cria tese. Né? Então, se eles não apresentam essas teses para nós, de novas ideias, o que vai ser de nós? Nós temos gente incrível aqui. Nós estamos sendo elogiados pelo Reinaldo e isso vale muito na soma de pontos ao final. Então, tira o print. Fico muito emocionada que o Reinaldo está aí dizendo isso para nós. A gente sabe que a gente diz coisas que não são agradáveis. Nosso ame Senhor. Nós nem sempre somos muito simpáticos e agradáveis com alguns choques de realidade que a gente traz e ninguém é obrigado a concordar conosco, muito pelo contrário. A gente quer que todo mundo faça o que nós tentamos fazer aqui, é pensar.
né? Esse é sempre o nosso objetivo. Então, agradeço todo mundo que estava aqui, a Morgana, a Cris, as meninas, todas. Esse é um dos motivos, o pessoal já está brincando de pedir mais André, live. Esse é um dos Patrícia motivos Santana, Matrador, muito obrigada. que a gente só se encontra uma vez por ano, agora só em 2022, né? Porque essas lives são, segundo alguém me falou esses dias, são as lives mosca da sopa. Elas vêm só para zumbizar e deixar a gente incomodado. Então, se tiver mais de uma por mês, não, pode botar, né? Ao invés de fora da casquinha, a mosca na sopa, né? Então, exatamente, tem que ser uma vez por ano, porque senão, né, a gente pode sair daqui tonto, né? Mas eu agradeço mesmo a oportunidade, que a live, assim como a interpretação gramatical, seja um ponto de partida, né? E quem gostou muito, vai assistir de novo no IGTV, vai fazer toda aquela história, fazer meme, figurinha. Amanhã nós estamos de novo, né? No YouTube da Escola Judicial do TRT12. Exatamente. Convido a todos e a todas para falar sobre um ano de medidas emergenciais e repercussões judiciais das MPs e análises do nosso TRT e do TST sobre isso. Começa às 9 horas da manhã, teremos o professor Homero, junto com a presidente Maria de Lourdes Leiria, depois Reinaldo, Daniel, Luiz, Maria Beatriz, Ângela, grande elenco, Andréia, eu, tudo Daniel. orquestrado pela Desirê, que está aqui conosco, ficamos muito felizes. Pela nossa maestra. Nossa, ela é coitada, ela põe a gente, aí a gente toca fogo no parquinho, coitada, né? A gente faz isso, ninguém mandou chamar, então o povo já sabe. Então a gente espera, quem quiser entrar amanhã vai ser ótimo, viu? A gente vai ficar muito feliz. Então tá, estão todas convidadas. Perguntas. Mas aí é no YouTube, tá? YouTube da Escola Judicial da 12ª Região. Isso. Tá? E essa live depois eu vou jogar para o YouTube também, porque eu sei que tem gente que gosta de assistir lá, que não é muito fã do Instagram, então vai poder ver de novo lá. E aí tem link para compartilhar tudo isso, tá? E amanhã eu tenho, então, com a subseção de Balneário Camboriú, a comissão de esportes, para a gente falar sobre a mulher na carreira jurídica e o esporte, vai ser massa. E aí, Oscar, realmente, eu também acho, vamos pensar em mais um curso aí que a gente possa fazer junto eu e o Oscar e botar esse povo todo para endoidecer junto com a gente, sair foguinho pela cabeça. Obrigada, tá, gente? Boa noite, Oscar. Sócio, muito, muito obrigada. Meu Deus, é sempre tão maravilhoso, eu aprendo tanto sempre. Meu Deus. Obrigada, tá, gente? Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã. Até a próxima. Oscar, até ano que vem. Não, mentira. Esse ano sai outro. Nós temos o teletrabalho ainda para fazer mais uma. Faremos, tá?